Fala, gente, começando mais uma live. Seja bem-vindo à live número 37. E eu tô com muita expectativa para aquilo que Jesus vai fazer hoje. Você que está conectando com a gente, já vai dando um alô, já diz de onde você é. Ó, tô vendo aqui a Fernanda, a Celi, Iago, galera toda conectando, editora Quatro Ventos. Ó, falando nisso, vou esperar um pouco mais a galera entrar para dar uma notícia incrível. Eu tô disponibilizando um dos capítulos do livro A Verdade que Você Precisa, a resposta que você precisa, e a gente está disponibilizando um deles para você fazer o download gratuito, ok? Eu já coloquei no link da minha bio, então assim que acabar a live de hoje, já corre lá, clica no link da bio, você já pode baixar um dos capítulos completos. São vários capítulos, na verdade esse é só uma amostra, ok? Uma amostra grátis, vamos dizer assim, para gerar ainda mais expectativa em você em relação ao livro. Cara, o livro, eu tô com muita expectativa do quanto ele vai impactar você, do quanto ele vai incendiar você. A gente reuniu 2 livros que eu já havia escrito, 3 Dias no Barco, foi todo escrito no leito de hospital, literalmente. Só para você ter uma ideia, eu vou até gravar um vídeo para falar um pouco sobre a experiência que eu tive durante o 3 Dias no Barco. Enquanto eu vou falando, tem uma flechinha aqui, ó, clica nela e vai chamando todo mundo para a gente poder se conectar. Daqui a pouco eu vou chamar o Leandro Barreto, pastor da Poema, e vai ser incendiário, irmão. Gera expectativa, vai ser demais. Eu tô vendo aqui, ó, o Breno Ferreira, tamo junto, mano. Vamos pra cima, cara. O Diogo aqui de Miami, a galera toda de Miami conectada aqui, ó, o Bruno, Gui, Vanessa lá de Imbaú, Tayara, Leandro. Isso aí, chama pelo menos 57 pessoas, já tem mais de 4.000 conectados. Sabe, eu vou gravar um vídeo falando um pouco de alguns testemunhos que eu vivi. Um deles é interessante porque todas as noites, quando as enfermeiras iam levar para minha medicação, eu descobri qual daquelas medicações era o calmante. Então, vou confessar algo para vocês aqui. Toda noite eu tirava o calmante e aí eu conseguia ficar trabalhando até 7 horas da manhã. Quando dava umas 3 da manhã, mais ou menos, eu conectava com o Gui Lemes, que é um designer incrível lá da Califórnia. A gente se conheceu numa agenda que eu fui fazer. E aí ele topou fazer o projeto de design do livro. E aí a gente ficava até de madrugada conversando, alinhando tudo. E aí eu dormia às 7 da manhã, acordava na hora do almoço e continuava escrevendo. Então, todo o livro 3 Dias no Barco, que fala sobre cura, milagres, fala sobre a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Talvez você já tenha feito essa pergunta: será que foi Deus quem me colocou aqui? É Deus quem me deixou passar por isso? Onde é que está Deus no meio disso tudo? Eu falo sobre isso nesse livro também. Então, enfim, é um livro que tem muita verdade em cada página. E a gente conectou com o Evangelho Sem Filtro. O Evangelho Sem Filtro, eu gosto de dizer que é o livro que eu gostaria de ter lido assim que eu me converti. Porque depois de algumas experiências que eu tive de desconstrução do Jesus evangélico, do Jesus que me apresentaram durante muito tempo, eu entendi, cara, é libertador quando a gente entende a importância de desconstruir antes de Deus reconstruir. Então, a gente conectou esses 2 livros e eles estão disponíveis, agora se tornaram um só, chamado A Resposta que Você Precisa. A gente está lançando pela editora Quatro Ventos. Eu estou muito feliz em compartilhar que já é o 2º livro mais pedido da editora. Então, se você quiser garantir o teu ainda na primeira tiragem, aproveita e já garante o teu, ok? O frete é grátis. E eu tenho certeza que vai te edificar demais. São quase 300 páginas de conteúdo e eu tenho certeza que você vai despertar em várias áreas, vai te estimular a mergulhar ainda mais no teu chamado. Então é isso. Tá disponível na bio. Quando acabar a live aqui, você clica lá, já faz o download de um dos capítulos gratuitos e corre para já garantir o seu, ok? Vamos lá, vamos começar? Tô vendo aqui, ó, tem quase 6.000 pessoas conectadas, mas com certeza tem alguém que precisa, que ainda não está com a gente. E eu quero orar para a gente dar o start nessa live. Então, se você puder comentar, compartilhar com alguém, chamar alguém, ainda dá tempo, clica aqui nesse aviãozinho e chama todo mundo, tá bom? Hoje quem vai estar com a gente é o Leandro Barreto, ele é pastor da Poema, é um cara incrível. Eu sou apaixonado por ele, não só pelo ministério dele, mas pela forma como ele abençoa pessoas, impulsiona pessoas. Ele é pai na fé de uma galera que você com certeza conhece e é inspirado também. Talvez se você ainda não conhece, ele é o pastor do Morada, por exemplo, do Brunão Morada, da Fabíola Melo, do Samuca e mais uma galera, cara. Ele tem um coração incrível e a gente vai falar um pouco, daqui a 10 minutos ele vai entrar na live,
mas antes eu quero conversar algo com vocês, ok? Eu tô vendo aqui, ó, um dos comentários, essa pegada de fundo é top, tá disponível lá no meu podcast, se você quiser, é só você clicar lá no Spotify, tá aqui, ó, Soaking. Tinha uma galera que perguntava sobre, então a gente pegou essa trilha que eu uso sempre para as lives, eu uso também para meditação na palavra, leitura, para oração. Eu compartilhei, então se você quiser, você pode ouvir e vai te edificar, tá bom? Ó, o Zica in the house já tá aqui com a gente, o Leandro Barreto, tem uma galera conectando. Vamos orar? Queria orar com você pra gente começar, gera expectativa. Eu tenho uma firme convicção, cara, essa noite vai ser diferente, Deus vai incendiar o teu coração. Eu tô vendo que já tem alguns incendiários aqui, ó, cara de sapato com a gente, lutador do UFC, tamo junto, irmão. Deixa eu ver quem mais, Vitória, uma galera aqui de Miami, uma galera do Brasil conectada. Não sei se o pessoal da África já tá com a gente, Moçambique, Angola, tá sempre conectado. Galera de Portugal, tem alguém que já tá aí, já entrou. Tem uma galera do Japão, cara, tem gente da Espanha. Se eu não me engano, acho que é 5 da manhã lá, não lembro agora qual que é o fuso horário. Mas de vez em quando eu recebo no direct falando, pastor, eu tô acordando no meio da madrugada só para acompanhar as lives, dependendo do lugar que cada um mora. Então, vamos lá, ó, 7 mil incendiários, vai ser incrível. Galera de New Jersey, Recife, glória a Deus, cara. Igor Juncker, te amo, irmão. Vamos marcar nossa live junto, vai ser incrível. Galera de Londres, Paraguai, uau. Nova Zelândia, 4 da manhã lá agora, uau, Nova Zelândia, glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma noite, obrigado, Jesus, por tudo que tem sido liberado aqui nesses dias. Pai, é surreal tudo que a gente está vivendo, são mais de 7 mil, 10 mil, 15 mil pessoas conectadas. Pai, é quase como se a gente estivesse falando num ginásio, todo mundo debaixo do mesmo espírito, com a mesma expectativa, Pai, crendo no mesmo Deus de milagres. E nós cremos, Jesus, que há poder na nossa concordância. Nós cremos, Jesus, que há poder nessa aliança, Pai. Nós estamos juntos, não por entretenimento, não para compartilhar ideias nossas, mas para falar a respeito das verdades do Teu reino, Pai. A Tua verdade liberta, a Tua verdade cura, a Tua verdade muda destinos, muda rotas, muda perspectivas. A Tua verdade, Pai, nos conecta com o nosso propósito eterno. A Sua verdade nos retira, Pai, de lugares em que a gente está completamente confuso e nos coloca no centro da Tua vontade para viver o maior romper da nossa história. Pai, nós desejamos em nome de Jesus mais, nós queremos mais, Jesus, mais da Tua presença, mais da Tua palavra. Nós queremos mais, Jesus. Por isso, a minha oração, Paizinho, é para que toda resistência, todo cansaço, toda frieza, toda apatia, toda distração, tudo que tenta roubar de nós o que o Senhor tem preparado para essa noite, nós anulamos agora, em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade para o Teu fluir, liberdade para o Teu agir. Pai, cada lugar agora conectado, que se torne, Pai, como um lugar secreto, completamente blindado. Nós oramos por cada vida conectada, Pai, pessoas que estão em casa, pessoas que estão com toda a família assistindo a live, pessoas que talvez estejam em leitos de hospitais, talvez estejam em quartos escuros, pessoas que têm enfrentado depressão, ansiedade, talvez angústia, medo, preocupação. Alguns talvez estejam vivendo o maior romper da sua história, a melhor estação da sua história. Pai, nós cremos, o Senhor não é só resposta para o nosso vazio, o Senhor não é só resposta para as nossas crises, o Senhor é tudo em todos. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, Pai, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. Não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, aonde essa palavra chegar, que seja como música no coração de quem ouve, aonde essa palavra chegar, que seja como um decreto de vida, onde havia morte, que seja como um rio, Pai, de vida, de alegria, de renovo, de restauração, de redenção, onde havia vergonha, pessoas talvez enfrentando culpa por conta do pecado, talvez enfrentando a separação por conta do passado. Nós declaramos em nome de Jesus, aonde havia vergonha, que haja a partir de hoje dupla honra. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, uma atmosfera de fé, de milagres, de quebrantamento, de arrependimento. Pai, nós declaramos em nome de Jesus a total liberdade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, Pai. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Se você puder, aonde você estiver, declare comigo, diga: Pai, eu abro o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Diga: e eu creio que a partir de hoje os meus olhos verão o cumprimento de cada promessa que Deus me fez. Diga: eu declaro, em nome de Jesus, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: Pai, remove tudo que o Senhor quiser, remove pensamentos,
remove sentimentos, remove sofismas, ideias cauterizadas que não foi o Senhor quem gerou. Declare comigo, diga aí: Pai, coloca no meu coração os teus sentimentos, coloca na minha mente os teus pensamentos e me dá novos sonhos, novas visões. Me dá, Pai, um novo tempo para experimentar o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vocês estão comigo? Vamos lá? Vamos para cima? Tem 8.600 pessoas, cara, eu sei que tem mais gente, e eu queria muito que você convidasse. Daqui a 5 minutos eu estou chamando o Lê, e antes dele entrar eu queria compartilhar algo com vocês que eu lembrei hoje mais tarde. Quer dizer, hoje à tarde. Eu estava lembrando de quando eu estive na Poema. Quando eu fui na Poema foi, se eu não me engano, o último culto que eu ministrei no Brasil antes da gente ser enviado para cá. E eu estava com o Pedro Paulo Rosa da Central 3, o Leandro também estava vindo para passar um período aqui nos Estados Unidos. Então foi muito simbólico, sabe? E aí o Lê chamou para que eu pudesse estar lá em cima e a igreja pudesse orar, e enfim, foi incrível. E eu lembro que ele me convidou para ministrar a ceia, e para mim aquilo foi um marco na minha história, sabe? Porque tá junto ali do Leandro Barreto, da família Poema, e poder ministrar a ceia junto com eles foi incrível. E eu lembrei hoje à tarde dessa experiência que eu tive, e eu lembrei de algo que eu compartilhei na ceia, que eu quero compartilhar com você. Então guarda isso, medita nisso, eu tenho certeza que vai te edificar. Uma das coisas que eu compartilhei na ceia, quando eu estive na Poema, é que quando a gente olha para a história de Jesus, é interessante porque Jesus, ele trabalhou a vida inteira com martelo, com pregos e com madeira. A gente lê não só na história, como na própria palavra, a gente vê relatos a respeito da história de Jesus. Entenda, até ele começar o seu ministério, ele teve uma vida comum, ele teve desafios comuns também, ele teve que aprender tudo, ele teve que aprender a falar, aprender a andar, aprender a engatinhar, ele precisou aprender a se relacionar. Jesus precisou aprender porque ele não veio com 30 anos de idade para iniciar o seu ministério. Ele foi gerado desde o ventre de uma mulher e ele passou por todos os processos que eu e você passamos. E sabe o que é interessante? Ele começa a trabalhar com madeira, com pregos e com martelo. E o que me chama a atenção é que os elementos, irmão, guarda isso em nome de Jesus, os elementos que Jesus trabalhou durante toda a sua história foram exatamente os mesmos elementos que o crucificariam lá na frente. E sabe o que é interessante? Talvez você esteja perguntando, pastor, mas qual é a graça disso? O que tem de tão poderoso nisso? Eu vou te explicar. Jesus sendo o verbo encarnado, ou seja, o verbo que se fez carne, ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. Jesus veio para cumprir o que a palavra falava a respeito do Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Então a palavra já dizia, antes de Jesus chegar, maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. A palavra já falava a respeito do que o Filho de Deus precisava passar. A palavra já falava a respeito daquilo que o Messias precisava enfrentar. Então, onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar num ponto. Jesus sabia que a cruz era o destino final. Jesus sabia que o que marcaria e transpassaria a sua carne seria pregos, utilizando madeira e martelo. E sabe o que eu acho interessante? Mesmo ele sabendo que aqueles elementos o crucificariam lá na frente todos os dias, ele trabalhava com aquilo sem se deixar ser consumido por ansiedade. E essa chave é poderosa para você que talvez tenha enfrentado preocupações em como vai ser, talvez você está ansioso, querendo saber como é que vai ficar depois de toda essa crise passar. Ei, deixa eu te falar, quem sabe quem é e quem confia no Deus que desenhou o seu futuro, não fica angustiado com aquilo que é momentâneo, porque sabe que Deus continua tendo controle sobre todas as estações. Cara, quando a gente fala que Deus tem governo sobre todas as estações, a gente está declarando, Deus tem governo sobre o meu presente, Deus exerceu governo quando apagou o meu passado, e Deus continua tendo governo para desenhar o meu futuro. Então entenda, não tem a ver com você acreditar que lá na frente, quem sabe, talvez Deus possa ajudar você. Não tem a ver com Deus ajudando você, tem a ver com Deus governando os teus passos, desenhando os teus dias, ministrando sobre você todos os dias, guardando você do homem mau, das palavras contrárias, trazendo livramento de morte, forjando o teu caráter em meio às tempestades, trazendo palavras de renovo quando você pensar em desistir, trazendo palavras de vida quando coisas ao teu redor tentarem parar você. Ei, guarda isso em nome de Jesus.
o mesmo Deus que manifestou a redenção é o mesmo Deus que desenhou o teu futuro também. Então, quando a gente vê a história de Jesus, e você que está entrando agora, é interessante, o que eu estou compartilhando aqui. Jesus sabia que a cruz seria o seu destino final antes da redenção. Jesus sabia que não morreria afogado, por isso não se preocupa em meio às tempestades. Ele está no meio daquela tempestade e a Bíblia diz não só que ele dormia, mas dormia com a cabeça sobre o travesseiro. Irmão, Jesus dormia profundamente no meio de uma tempestade, porque ele sabia o destino final que o meu Pai projetou para mim é uma cruz. Maldita todo aquele colocado sobre o madeiro. Então, se o meu Pai disse que antes de eu ressuscitar, a cruz é o lugar onde eu vou me entregar, eu não tenho nenhum medo com as tempestades, porque isso não parece com o que o meu Pai me mostrou. Então, como se manter blindado, vamos dizer assim, como blindar o nosso coração em relação a circunstâncias momentâneas, entendendo que Deus desenhou para nós o nosso futuro. Então Jesus está no meio de desertos sem ficar angustiado. Jesus está no meio da tempestade sem ficar angustiado. Jesus, ele está trabalhando com martelo, prego e madeira sem ficar angustiado. Por quê? Porque quem sabe nas mãos de quem o futuro está não fica angustiado com o presente. Quem sabe nas mãos de quem o futuro está não fica angustiado com o presente. Você está comigo? Então eu queria compartilhar essa chave com vocês porque eu lembrei disso hoje à tarde, quando eu estava pensando nessa visita a Poema e no Leandro Barreto, que vai estar com a gente agora. Eu falei, uau, eu preciso compartilhar, porque eu acho que eu não disse isso ainda na live. A gente está agora com 10 mil pessoas conectadas, você pode celebrar comigo. Enquanto você está entrando agora, está chegando agora, aproveita para convidar todo mundo que você conhece. Tem uma flechinha aqui, ó, clica nela, chama pelo menos 30, 50 amigos. E a gente está falando sobre como vencer a ansiedade. A gente precisa descansar no entendimento de quem desenhou o nosso futuro, sabe? Ansiedade nada mais é, cara, do que algo completamente relacionado ao medo. O que é ansiedade, André? Ansiedade é o meu medo em relação ao futuro. Então eu fico ansioso tentando trazer para hoje estações que eu só vou viver amanhã. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é uma das facetas do medo. E o que é o medo? O medo é a expressão da dúvida. Então, quando eu tenho dúvida, eu sinto medo. E quando eu estou dominado pelo medo, eu me torno ansioso. Você quer um exemplo claro? O medo nada mais é do que a dúvida. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não romper, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não prosperar, eu tenho medo de não casar com a pessoa certa, eu tenho medo de não chegar onde Deus me prometeu, eu tenho medo de não suprir a expectativa de outros, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo... Ei, deixa eu te falar, o medo é sempre uma dúvida, ou seja, uma dúvida constante a respeito do teu futuro. Mas deixa eu trazer algo para você. Quando você deixa de fazer algo por medo de se frustrar, você já se frustrou. Quando você deixa de viver algo em Deus por medo de perder, você já perdeu. A grande loucura é que o medo, ele é uma grande mentira. O medo vai dizer para você, olha, se você não fizer, talvez você não se frustre, mas deixa eu trazer um entendimento para você. Se você não fizer, você já está frustrado. O medo está falando, olha, se você não se expuser, talvez você não sofra rejeição. Aí deixa eu te falar, se você não se expuser, você já está deixando de viver o que Deus chamou. Então a grande verdade a despeito de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação, o que a gente precisa é viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Porque o Deus que nos promete é o Deus que nos sustenta. O Deus que nos envia é o Deus que nos mantém. O Deus que nos gerou é o Deus que nos mantém todos os dias também. Ei, eu não sei você, mas eu tive livramento de morte desde o ventre. Quando minha mãe estava me gerando, os médicos falaram, olha, eu acho melhor vocês abortarem, porque essa doença que você tem, o seu filho pode nascer com problemas da visão, seu filho pode nascer com má formação cerebral, seu filho pode nascer com uma série de deformações. A minha mãe está aqui, ó, colocando foguinho. Então, os médicos falaram, vocês são um casal novo, é o primeiro filho de vocês. Então, o meu conselho médico é, aborta e tenta de novo. Então, entende isso, cara. Eu não sei quais livramentos você teve. Se cada um entrasse comigo na live, tem 10.500 pessoas. A gente teria 10.500 testemunhos de pessoas que venceram, romperam, viram o cuidado de Deus em cada uma das suas etapas. Agora, o que eu quero dizer, e eu vou finalizar aqui, é o seguinte. Quando eu entendo que Deus me trouxe livramento no ventre, a minha pergunta para você é, você acha
que o Deus que te livrou no ventre vai te abandonar em alguma outra estação da tua história? Irmão, se fosse pra gente estar sozinho, estaríamos sozinhos desde o início. Mas o Deus que sonhou com a gente quando nada existia, nos manteve no ventre quando tudo tentou contra nós, nos manteve em meio a estações difíceis em que em vários momentos a gente pensou em desistir, pensou em se entregar. Talvez das 10.700 pessoas, talvez, 6.000, 7.000 já pensaram inclusive em tirar a própria vida em algum momento da história. E o que eu quero te lembrar é aquelas estações que você viveu e pareciam que seriam as últimas. Ei, olha pra mim, cara, guarda isso. Você tá aqui, você tá vivendo hoje. Aquela estação que em algum momento parecia que te pararia, deixa eu te falar, não te parou, olha onde você está. Então talvez você está vivendo exatamente esse momento, em que você está ansioso, preocupado, como vai ser como foi no passado. O mesmo Deus que te curou, vai curar hoje, o mesmo Deus que te sustentou, vai te sustentar hoje, o mesmo Deus que sonhou com você quando você nem o conhecia, continua sonhando com você, mesmo que você tenha se afastado. Ei, deixa eu te falar, o Evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Porque a lei sempre exigiu do homem aquilo que ele precisava fazer, mas a graça sempre deu para o homem aquilo que ele não conseguiria conquistar. Então a religião fala, você tem que ser limpo. A graça diz, olha, vem, deixa que eu limpo você. A religião fala, você tem que parar de pensar nessas coisas. A graça diz, ei, deixa eu transformar os teus pensamentos, deixa eu lavar a tua mente com a água da vida, deixa eu tornar os teus pensamentos cativos a Cristo. Então a religião fala, você precisa vencer o pecado. A graça fala, ei, Jesus já venceu o pecado. O que você precisa fazer é se posicionar como filho e receber a herança que o teu pai conquistou para você. Então eu quero finalizar aqui, eu quero orar com você rapidinho, eu vou chamar o Lele, se você puder já requisitar aqui. E eu queria deixar essa palavra, cara, tá lá em Hebreus 10:36, você tá comigo? Hebreus 10:36 diz, vocês precisam perseverar. Guarda isso, cara, anota essa palavra aqui, ó, perseverança. Eu vou falar sobre ela em alguma live dessa semana. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E ele continua dizendo, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A palavra está dizendo, ei, perseverem, de modo que depois de terem feito tudo, recebam o que ele prometeu. A palavra está dizendo, ei, perseverar é a tua parte na história. Pastor, e qual que é a parte de Deus? A parte de Deus é te dar o que Ele prometeu. Perseverar é a minha parte da história. E qual é a parte de Deus, André? A parte de Deus é Ele te dar o que prometeu. A palavra está dizendo, olha, perseverem de modo que recebam o que Ele prometeu. E Ele continua dizendo, olha, e não façam como aqueles que desistem e são destruídos. Nós não somos como eles. Nós somos daqueles que permanecem e são salvos. Eu quero orar com você, eu quero injetar esse ânimo em você. Guarda isso em nome de Jesus. Se você permanecer no lugar que Deus colocou, nenhuma palavra contrária vai roubar de você as promessas que Deus liberou sobre você. Se você permanecer no lugar onde Deus colocou você, nenhuma força contrária, retaliação, potestade, principado vai retirar você do lugar que o próprio Deus te colocou. A grande verdade, cara, guarda isso porque é uma chave poderosa. A grande verdade é, a gente vê homens que não viveram promessas e na verdade muitos deles não viveram, na verdade vou dizer, nenhum deles deixou de viver porque Deus os removeu, mas eles deixaram de viver porque eles mesmos saíram do lugar onde Deus os colocou. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você acredita que o projeto de Deus para Davi é que ele tomasse uma outra mulher para si e ainda mais assassinasse o esposo daquela mulher? Você acredita que o projeto de Deus para Sansão é que aquele que foi gerado para ser um libertador se tornasse um palhaço na mão dos seus inimigos? Você acredita que a vontade de Deus era que Saul, por exemplo, perdesse o trono? Não, André, mas Saul foi escolhido pelos homens. Sim, mas quando o profeta chega diante de Saul, depois dele ter fluído numa unção que não tinha, o profeta diz, Saul, se você não tivesse feito o que fez, o seu reino seria estabelecido para sempre. Mas porque você fez, Deus já levantou um homem segundo o seu coração. Ou seja, a grande verdade é que a gente vê vários homens se frustrando em relação às promessas que receberam.
Agora o que eu quero te dizer é, Deus não vai remover você do lugar onde Ele mesmo te plantou, mas você pode sair de lá. A gente sai quando a gente procrastina, quando a gente negligencia, quando a gente flerta com o pecado, quando a gente fica tentando testar os limites, sabendo aonde dá para ir sem se perder, quando a gente começa a se apaixonar pelas fronteiras daquilo que dá para fazer sem entristecer o coração de Deus, e aquilo que não dá, aí você não nasceu para as fronteiras, você nasceu para estar cada vez mais mergulhado nele. Então entenda isso, quando Deus estabelece uma promessa, ela já é uma realidade nos céus. Só você pode se posicionar para vivê-la, ou você pode recuar para abortá-la. Então, na verdade, irmão, a palavra está dizendo, olha, perseverem, não desistam, permaneçam, continuem, de modo que recebam o que Ele prometeu. Então eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa live, obrigado por tudo que tem sido liberado nesses dias, obrigado por cada milagre, obrigado, Jesus, por cada vida agora sendo transformadas. Pai, escamas caindo dos nossos olhos, vida de Deus fluindo, nós declaramos em nome de Jesus, nós nunca mais seremos os mesmos. Pai, nós oramos por uma nova porção de fé, pessoas que estavam desanimadas recebam ânimo, pessoas que estavam cansadas recebam renovo. Pai, nós declaramos em nome de Jesus nos próximos dias e a partir de agora, Pai, vindo à nossa memória aquilo que nos traz esperança, sonhos, palavras, promessas, projetos do céu, ideias do céu, Pai, para que a gente possa, como a Tua palavra diz, perseverar e depois de ter feito tudo, receber o que o Senhor nos prometeu. Nós cremos, Jesus, e nós declaramos em nome de Jesus um tempo de renovo, um tempo de reabastecimento para a gente experimentar o maior romper da nossa história em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém, amém. A gente está quase batendo 12 mil pessoas, eu quero chamar agora o Lê, então dá tempo de você convidar alguém que não está com a gente ainda, ok? Lê, vou te chamar agora, hein, mano. Vamos pra cima. Fica in the house. E aí? E aí, mano, como é que você tá? Tudo ótimo, cara. Muito bom estar aqui com você. Que Amém. coisa especial que tá acontecendo aqui, rapaz. Tem um Cara, estádio aqui nessa live, mano. já tem um Maracanãzinho aqui, ó. Maracanãzinho são Meu Deus, 11.800 cara. pessoas. Que Surreal, né? coisa poderosa, cara. Que alegria estar aqui com todos vocês, tá aqui com você. Muito bom, cara. Amém, amém. Uma honra Tô, pra mim. tô feliz. E eu vou te falar, cara, deve ser difícil para quem sabe cortar cabelo, cortar o próprio cabelo, mas você tá mais bonito do que antes da quarentena, mano. O que você tá Caraca, fazendo velho. aí? Fala pra mim. Cara, Jesus fez tanto milagre na minha vida, cara. Tanto milagre. Tudo Esse bem foi que mais um. eu comecei a quarentena estilo Jó, né? Uhum. Eu duvido, eu desafio essas 10.800 pessoas aí. Se uma pessoa começou a quarentena empatado comigo, se Aham. tiver, pode escrever aqui. Cara, eu tava feliz, né? Te encontrei aí na América, tava tudo legal e pá. Mas aí a gente já teve uma notícia ruim, né? A minha esposa começou a ter muitas dores e um sangramento. E assim, a gente sabe a hora que a coisa tá ruim mesmo, né? Então ela olhou pra mim e falou assim: eu não vou no médico aqui. Eu quero ir no médico no Brasil, porque eu sei que eu vou e vou ficar. Eu falei, mas o que tá Uau. acontecendo? Ela disse, cara, eu tô mal. Isso ela me disse em janeiro. Vambora. E aí eu falei, tá bom, se você tiver com dor ainda, a gente vai. Daí ela segurou um pouquinho, fevereiro ela falou assim, não dá mais, a gente vem embora. Cara, aí desencadeou, né? Câncer, a mãe dela saindo do câncer, Covid, fecha todas as igrejas para proteger o povo, Uau. perdi uma bolada na bolsa de valores Uau. e, cara, meu pai e minha mãe na zona de risco e de repente minha esposa opera. Glória a Deus, opera um problema no intestino. Ai, Jesus já está com a gente. Volta para casa, dá ruim, estoura o intestino, vaza fezes pelo ventre dela todo, volta quase morta, tira todos os órgãos, lava a lá Jair Bolsonaro, coloca de volta, costura, é entubada, parada cardíaca. Falei, mano, Uau. tô viúvo, cara.
E aí, de repente, eu falei assim, não, outro dia eu era um cara super de Deus, tava tudo beleza. Agora caiu tudo. Agora, Tava no sabe, outlet com a família, tava passeando, de boa. Aí, eu tô descansando, com a brincando. camisa, tô com a minha Boa, camisa de boa, boa. outlet. Mas aí, velho, tipo assim, e sabe a pior parte de todas? Eu queria ficar mal, mas eu não conseguia. E eu tava começando a ficar mal porque eu não ficava mal. Porque eu falei assim, mano, será que eu tô ficando feliz com tudo que tá acontecendo? Mas a alegria do Senhor tava tão abundante em mim, velho, que a Uau. Bíblia diz que o poder de Deus, a palavra de Deus, ela formoseia o rosto, né? Então deve ser por isso que eu tô melhor do que no É, começo, cara. é isso, mano. Não, Meu cara, Deus. Lê, a gente que acompanhou de longe, fica muito nítido, assim, o quanto que isso sensibilizou você, mas Sim, não, cara. não foi uma vulnerabilidade que te abateu, pelo contrário, né? Eu acho Sim, que eu falei sobre isso alguns dias atrás, sobre coragem. A coragem não é um contraponto da vulnerabilidade, pelo contrário, você precisa ter muita coragem para se expor. Você precisa ter sim, muita cara. coragem, né, para colocar a cara a tapa, sem maquiagem, sem máscara. E você é um cara que me lembra sempre muito isso, sabe? Você é muito verdadeiro, você sempre, enfim, Amém, expõe cara. teu coração. E nesse momento, quando você compartilhou com todo mundo, eu lembro que eu falei aqui em casa, eu falei, uau, a gente precisa orar, cara. A Erika tá com câncer, o Lê acabou de mandar mensagem, a gente acompanhou de longe, vendo tudo. E aqui, quer dizer, tá até falando minha esposa que eu amo vocês, Lê e Erika. Ah, eu também. Então a gente viu que você realmente estava sensível, mas completamente fortalecido em Deus, né? E um Sim, dos lados você cara. falou, mano, assustadoramente eu tô bem, cara. Eu tô bem, a gente Sim, tá cara. bem. Cara, eu chegava no hospital, assim, às vezes os médicos olhavam pra mim cara, graças a Deus, né? A gente caiu num hospital e tinha muita gente que conhecia a gente. A nossa cidade é pequena, né? E as pessoas na redondeza sabem quem a gente é. Então, de repente, apareceu um monte de médico cheio de Espírito Santo, nascido de Uau. novo, fazendo questão de estar lá, de cuidar. E aí eu chegava, ainda dava uma palavra para os caras continuar bem, porque eles estavam lutando também com o Covid na cidade. E Sim. de repente a gente estava lá fazendo culto, cara. A gente estava Uau. orando com o enfermeiro, com o auxiliar, com o técnico, galera do raio-x. Uau. E eu encontrei pessoas no hospital que vieram me pedir oração, e depois que eles pediram oração, que eles me reconheceram, né? E depois eles perguntaram: você estava aqui fazendo visita? Eu falei: não, minha mulher está aqui, operou de câncer. E a pessoa tinha me pedido oração por algo menos pesado, Sim, vamos sim. dizer assim. Daí a pessoa, cara, me perdoa, mas como é que você tá bem assim? Cara, aí é a hora da gente ver se o evangelho que a gente vive é real na nossa vida ou a Sim. gente é só um comunicador de ideias, né, cara? É isso. Se É a gente isso. não desfrutar do que a gente prega, cara, nós somos péssimos pastores, cara. É isso. É verdade. Eu creio nisso. Eu vivi isso na pele também. E uma das coisas que Sim, para mim ficou cara, eu muito lembro do que você claro passou, bicho. é. Uma das coisas que ficou muito clara é isso, gente. Agora é a hora daquilo que eu prego com tanta ousadia nos púlpitos, invadir com ousadia o meu leito, cara. Se eu me deixar bater, e quem está ouvindo a gente agora, talvez você possa estar se sentindo até diminuído. Tipo, cara, esses caras são super crentes, que eu estou passando um momento difícil e eu estou abatido, eu estou me sentindo culpado por isso. É normal. Agora entenda isso. O Sim, que não é aceitável é você entender que isso é o que Deus tem para você. O abatimento bate a porta, às vezes o desânimo, mas não é para você entender como isso sendo o que Deus preparou para você. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de exatamente. poder, de amor e de equilíbrio. Então não se sinta mal porque você está talvez desanimado, mas não aceita isso Sim, como sendo a sua realidade. Existe uma nova realidade. Né, sim. Leis? E isso que é o que a gente tem experimentado em tempos de crise, né? Sim, cara. Cara, olha só que louco. Essa eu quero profetizar para todos vocês também. Eu estava em numa cidade de Santa Catarina, Blumenau, e de Uhum. repente minha filha mais velha, eu tenho uma filha de 23 anos, ela me ligou e falou assim: pai, eu falei com o médico, minha mãe tem câncer, você tem que voltar para casa agora. E eu tinha que seguir viagem, eu tinha que ir em Juiz de Fora, eu tinha que ir em Mogi das Cruzes, terminar a tour e depois voltar embora para casa. Aí eu falei assim, não, beleza, estou indo. Comprei uma passagem rapidinho, entrei no avião umas 5 horas depois. Na hora que eu entrei no avião, Deus me deu um versículo, o justo viverá pela fé. E ele disse assim, Lê, você prega nas igrejas,
você prega em ginásio, você prega em conferência, só que é o seguinte, estou te dando uma palavra, você tinha que chegar em casa, olhar no olho de sua esposa e pregar para ela. O justo viverá pela fé. E a palavra o justo viverá pela fé significa no texto original, o justo, ainda vivo, terá uma vida abundante pela fé. O justo, depois de morto, viverá pela fé. O justo da eternidade vai viver pela fé. O justo agora vive pela fé. E essa fé não fala do que se vê nem do que se ouve. E, cara, você imagina, profetizar para um monte de gente, curar enfermos, é uma das coisas que Deus usa pastores como a gente. Mas, de repente, Deus te usar na vida da sua esposa. E aquilo estava confrontando o pessimismo que ela tinha. Ela começou a declarar sobre a vida dela. Nossa, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. E aí eu tive que ministrar sobre ela. E eu ministrei, orei sobre ela, impus, e virou o tema central da luta dela. É o justo viverá pela fé. Eu não vou morrer, eu vou viver e eu vou testemunhar das grandezas do Senhor. Então, assim como a gente passou no Vale da Sombra da Morte, profetizando que o justo vai viver pela fé, eu profetizo sobre a vida de todos vocês. Isso vai passar. E nós não vivemos se o governador liberar, nós não vivemos se o presidente liberar, nós não vivemos se a OMS acertar, nós vivemos segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é de vida e não de morte. A palavra de Deus é bênção sobre bênção. Então, nós ficamos profetizando, cara. E aí chegava a hora que, por exemplo, ela saiu entubada, eu via minha mulher respirando, sabe, com um tubo dessa grossura, o tórax levantando assim. Parecia uma respiração de alienígena, né? Nunca vi alienígena respirando, mas parecia. E aí eu falei assim, mano, o justo vive pela fé, o justo pela fé. Eu saí, sabe, louco, alucinado, profetizando. Então, de verdade, as pessoas estão jogando lixo através de live, através de jornalismo, através de sensacionalismo na cabeça das pessoas. E, cara, eu clamo a Deus por mais lives como essa, que trazem vida ao invés de morte, que trazem cura ao invés de doença. E, cara, a gente foi profetizando e hoje ela tá aqui, cara, do meu lado, sabe? E ela olha pra mim e fala, Lê, o justo vive pela fé, cara. Cara, domingo agora a gente já tatuou isso ou ainda não, Lê? Não, ainda não, daqui a pouco. Será que pode? Será que os irmãos deles? Mas, cara, e aí, olha só, eu tô com uma infecção urinária, né? Então, eu tô no meio de antibióticos, a Érica terminando os tratamentos. Domingo, a gente tinha que ficar em casa, pela lógica. Eu tô com a imunidade baixa, ela também. O que a gente fez? A gente foi na igreja, cara. O justo vive pela fé. E a gente pregou, e pregou junto. E profetizou. E quem vê a gente, parece que a gente tem 2 milhões de dólares na conta, que tá todo mundo feliz, que a gente é imune. E que, mas aí que tá, não é a condição física que eu estou, a condição monetária que eu estou, ou a emocional que eu estou que me define. O que me define é uma palavra de Deus sobre a minha vida. E essa palavra está sobre a vida de todo mundo que está nos ouvindo. Se você recebe isso e passa a viver pela fé, cara, ainda que o mar não abra, Deus vai fazer você voar. E ainda que você não voe, se você morrer ainda, a Bíblia tem uma saída. Você morre agora e renasce na glória para todo sempre, cara. Então nada para o crente, velho. É isso. Se tem alguém que não é crente ainda, tem que ser logo. Os nutricionistas já falavam a respeito disso. Eu acho que isso se aplica à jornada de fé. Você é o que você se alimenta. Então, uma das chaves que me impactou durante o período de desafios que eu vivi, já compartilhei várias vezes, mas talvez para alguém seja novo, não faça das suas crises o seu devocional. Não faça das suas crises o seu devocional. Eu sempre acesso a alguns portais de notícias do Brasil para ter uma ideia do que está rolando também. E tem um deles em especial, que a gente sabe que acaba que a mídia não é um problema, ok? Não quero demonizar a mídia. A mídia é uma bênção. O grande problema é a motivação que está por trás de alguns instrumentos e ferramentas de mídia. E a gente estava vendo um momento de polarização absurda no Brasil. E aí eu entrei em um desses sites e as 8 primeiras notícias, se você tivesse só aquelas notícias como sendo referência a respeito do que está acontecendo no mundo hoje, cara, o desânimo e a vontade de desistir é um caminho, assim, óbvio para qualquer um.
E aí o pensamento que eu tive, eu quero compartilhar porque talvez faça sentido para alguém que está aqui agora. Eu falei, cara, Sim, deve ser tão vazio a vida de alguém que só tem isso daqui para se preencher. Deve ser tão angustiante você caminhar só tendo essas, e entre aspas, verdades para se guiar. Então, cara, por que você não desanima, André? Algumas pessoas perguntam, por que você não se desviou? Cara, porque eu não consigo imaginar como deve ser desafiador caminhar sem ter a certeza de que Deus habita em mim, decidiu fazer morada em mim, me guarda mesmo em tempos de desafio e tempestade. Deve ser muito difícil caminhar sem essa certeza de que viveremos pela fé, o justo viverá sim. pela fé, de que podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, quando a gente entende que isso é mais do que jargões evangélicos, mas é uma verdade Sim, bíblica, cara, não tem sentido caminhar sem isso, né, Lê? Então, sim, cara. eu queria que você dissesse para a galera que está conectada aonde a gente consegue acessar esse testemunho, porque eu sei que tem uma galera que está aqui, eu vi vários comentários, e como é que ela está? Ela está bem? O que aconteceu? Se você quiser Sim. saber na íntegra esse testemunho, compartilhar, fala para a gente onde é que está Cara, disponível. quinta-feira passada a gente voltou um quadro antigo da Poema chamado De Frente com Poimen. A palavra poimen é grega, significa pastor. Mas Uau! só que como o nome da nossa igreja é Poema, o Poimen se tornou eu mesmo, né? O pastor da igreja. Sim. Então, De Frente com Poimen era um quadro que a gente pegava a galera com os testemunhos mais bizarros, mais loucos de todos. E a gente punha ali frente a frente e ia pra cima, cutucava no último, sabe? A gente pegou gente falando que da homossexualidade que viveu, a gente pegou gente falando de usos de droga e abusos sexuais e abortos. E de repente eu olhei para a Érica e falei, Érica, são tantos anos que a gente não faz, vamos fazer esse programa de novo? Daí a Érica falou, vamos, mas você vai chamar quem? Eu falei, meu, vou chamar você, cara. O apelido da Érica aqui em casa agora é Lázara. Muito bom. Porque ela chegou a morrer, quase ressuscitou. E, cara, tá no link na minha bio. Se alguém clicar em mim aí no meu Instagram, o link da bio é esse programa. A gente fez quinta-feira passada agora. E aí ela testemunhou completamente. Cara, tem 1 hora ali de um conteúdo muito animal. E o mais louco, gente, eu não vou contar o segredo aqui da coisa. Não vai dar um spoiler. O mais louco não foi Deus curar o câncer. Deus curou uma coisa muito mais poderosa do inimigo que era implantado na Érica. Uau. Ela foi curada disso. E tanto é que o dia que eu profetizei o justo vive pela fé, Deus me usou para falar para ela assim, Érica, sua luta não é contra o câncer. Sua luta é contra outro inimigo que persiste na sua vida por 40 anos. E, cara, de verdade, o Senhor derrubou o Golias e curou o câncer. Então, se alguém quiser saber, não vou dar o spoiler, entra lá que você assiste. E aí, cara, a galera gostou tanto do programa que na próxima quinta, a Miriam do Brunão do Morada vai contar a experiência de perder a Zoe nos Estados Unidos, a bebezinha que ela estava esperando, né? E ela foi outra mulher, Sim. cara. A gente foi no hospital visitar ela, ela sai cheia do Espírito Santo. Gente, Deus é tão maravilhoso. A gente, assim, cara, como assim? Você perdeu o bebê? Não, mas o Senhor me visitou. E também não vou dar o spoiler aqui, mas a verdade é que o justo, irmão, o justo é um cara que não pode ser discernido por ninguém e ele discerne a todo mundo. Eu quero dizer para vocês que o cara mais espiritual dessa live não necessariamente é o André ou eu, mas a pessoa mais espiritual dessa live, ela discerne bem tudo e por quase ninguém é discernido. É alguém que está sempre na mesa do Senhor, come do pão vivo que desce do céu, bebe do vinho novo, e esse que se alimenta diariamente, ele tem porções diárias de herança que o mantém filho, que o mantém firme, que o mantém salvo, que o mantém cheio, que o mantém vitorioso, que o mantém... Cara, mantém soberano, não tem jeito, porque você é um com Cristo. Agora, uma vez que você está fora dessa mesa, pode ser que as migalhas cheguem até você, mas ali é a marginal do reino. A via principal do reino é na mesa do Senhor, comendo do pão e bebendo do vinho. Essa live nada mais é do que um partir do pão, do que um devocional, E se um dia ela acabar, se Jesus deixar o André acabar, você precisa continuar essa live sozinho com Jesus. E é nesse lugar que eu me alimentava. Ali eu sabia que a Érica ia viver.
Ali eu sabia a hora que era para fechar a igreja. Ali eu sabia até que o que eu perdi na bolsa, Deus falou, cara, fica frio. Só perde na bolsa quem vende. Você não consolida a venda, amanhã a bolsa sobe, você ganha de novo. Eu estou testando você em todos os níveis. E uma coisa, André, louca, deixa eu te falar, essa é pesada, cara. Quarentena é tão bíblico que o Senhor deu uma quarentena para Jesus. Sim. E Jesus foi aprovado na quarentena dele. Ele foi provado no corpo, ele foi provado na alma e ele foi provado no espírito. Primeiro ele foi provado na fome, depois ele foi provado na estultícia, depois ele foi provado no sonho principal dele, que é o propósito dele. Ele queria salvar reinos e reinos, e Satanás mostrou os reinos dele para Jesus. Então Jesus foi provado em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Agora, o povo de Israel também foi para uma quarentena, e a quarentena dos caras durou 40 anos. E agora eu vou ser audacioso nessa fala. Para mim, quem define o fim dessa quarentena não é Donald Trump, não é OMS, não é Bolsonaro. Quem define o fim dessa quarentena é a igreja. E vamos ver se a nossa quarentena dura 40 dias, 40 anos, porque isso tem a ver com obediência. Uau, sem dúvida. Isso tem a ver com fé. Sem então, dúvida. eu tenho certeza, cara, que a igreja pode mexer com isso. Sim. A gente é a pecinha principal. Ele tem uma Olha, noite. eu vou além. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O apóstolo Luiz Hermínio tá com a gente aqui também. Um beijão. Meu Deus do céu. Te amo. Que a gente tem isso, que marcar hein? mais uma live que vai ser incrível. Inclusive, eu quero marcar mais uma com você também, né, pra gente falar sobre mordomia, sobre generosidade. Vai ser insano. Vamos que mas vamos. eu queria abrir um parênteses aqui. Eu acho que não só esse período de quarentena pode durar 40 dias ou 40 anos num contexto macro, como no contexto individual também. Quem entender Sim. o que Deus tem gerado nesse período de reclusão, cara, vai experimentar como Jesus experimentou assim que sai desses 40 dias. O mover profético, sinais, maravilhas, autoridade. Agora, quem não entender, pode nos próximos 40 anos estar se queixando do que perdeu nesses últimos 40 dias. Então, a grande verdade é você que define quem você é após essa quarentena. Se você vai ser daqueles que retrocedem e vivem murmurando pelo que perdeu, ou daqueles que entendem que o justo vive pela fé. Sim, cara. Nada pode parar você. E, cara, e tem gente, cara, por exemplo, se alguém pudesse ver minha casa, a minha casa tinha que ser o Big Brother, cara, tinha que ter câmera aqui. Cara, minha casa a gente acorda se divertindo, minha filha de 9 anos já tá pegando o bebê de 6 meses, você tem que ficar de olho para ela não derrubar. A Érica sai correndo atrás dela com uma bolsinha de colostomia, não pode pegar o bebê dela. E ela fala, Lê, vem aqui, eu vou lá, a gente celebrando, a gente faz café junto, parece que a gente tá de férias. Sim. Sabe? Quem está refrigerado no Senhor já entendeu 3 coisas. O alinhamento que ele queria para a igreja nesse tempo. Alguns precisavam provavelmente de um tipo de arrependimento, foi uma das coisas que ocorreu com a Érica. Agora, por último, o que Deus mais queria, Jesus fez na quarentena, Israel não. Jesus descansou em Deus na quarentena, Israel não conseguiu descansar. Israel ficou preocupado. Cara, em nome de Jesus, se tem alguém aqui de live em live, nem só de live viverá um homem, mas de sair da boca de Deus, pelo amor de Deus. Amém, amém. Você não pode usar a gente como um refrigério, você tem que usar a gente como inspiração. Sim. E quem sabe amanhã você é um inspirador também, como a gente está podendo ser pela graça e misericórdia aqui. Yes. Então, cara, quem desfrutar do descanso nesse tempo já entendeu tudo. Eu tô numa rede, eu tô de boa, tô tranquilo, as profecias fluem, que é uma beleza, o espírito de revelação vem, porque não tem nada pesado, não tenho agenda nenhuma. A coisa tá maravilhosa, cara. Agora é o que você falou. Quem define é a gente, cara. Jesus já deixou isso. Se ele fosse definir todas as coisas, a árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha sido colocado lá. Ele colocou lá porque ele queria nos dar autoridade de decisão. Quer comer do meu fruto ou quer comer de outro fruto? Fica frio, escolhe. Até porque a falta de opções tornaria o relacionamento com ele de uma outra forma, né? Eu não quero que a Cecília esteja comigo porque eu sou a única pessoa do mundo. Eu quero que ela tenha prazer de estar comigo por quem eu sou e por quem ela é. Então, eu creio, cara. Não é? Então, se algumas pessoas perguntam, André, por que Deus não termina com todo o inferno depois do pecado? E por que não existe um único caminho? Porque Ele quer que você tenha o prazer de dizer, em meio a todas as opções, eu continuo escolhendo
você, eu continuo escolhendo relacionamento, eu continuo Amém. escolhendo ter esse momento secreto. Como o salmista fala, olha, elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Quando a gente vê o contexto histórico, perdão, histérico é ótimo. Quando a gente vê o contexto histórico, existiam várias imagens de outros deuses no topo da montanha. Ele não está dizendo que só tinha uma opção, mas ele está dizendo, em meio a todas essas opções, Sim, quando eu levanto os meus olhos, de onde vem o meu socorro? E ele reafirma dizendo, o sim. meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a Amém. terra. Então, Cara, eu já orei umas orações, sabe aquelas pira que a gente sim, não prega, nem conta em live? A gente sempre tem umas dessa, né? Eu tenho sim. uma que direto, eu saquei ela, sei lá, em 2001. De lá Aham. pra cá eu sempre oro ela. Eu falo assim, Jesus, na moral, se um dia eu chegar no céu, eu conheço a palavra, sei que isso que eu vou orar não é real. Mas se um dia eu chegar no céu e o Senhor falar assim, Lê, eu vou deixar todo mundo entrar porque eu sou bom. Uhum. Você vai ficar triste? Se ele me perguntasse isso, eu ia falar assim, nem a pau, Jesus. Aham. Eles vão te conhecer pela graça. Eu te conheço porque depois da graça eu também te escolhi. Sim. Não foi só o Senhor que escolheu a mim, eu Yes. continuei te Muito bom, escolhendo. muito bom. Jesus, se o Senhor liberar todo mundo que foi mal, que zoou o barraco, que não te confessou para entrar, eu não vou falar, oh, que droga, se eu soubesse disso, eu tinha apavorado na terra. Não, cara, eu sou tão feliz de ter nascido de novo que se os caras que não nasceram de novo forem salvos, eu vou falar, cara, glória a Deus, eu tô feliz. É. Então, assim, Jesus é suficiente dentro de mim, entende? Esse entendimento, Lê, é quando a gente entende que salvação não é só não ir para o inferno. Salvação tem a ver com estar com Ele. É Então, isso, cara. quando eu busco na salvação só uma garantia de que eu não estou indo para lá, é uma visão muito superficial do que significa. Ou seja, não é uma escolha de não ir para o inferno, é uma escolha de voltar para o jardim. Eu estou com Sim, saudade do jardim. Eu estou com sim. saudade desse relacionamento. Eu estou com Cara, saudade uns são dessa baseados em intimidade. escape, né? E outros é em triunfo. É, É essa a diferença. Um quer escapar e o é, outro quer triunfar com é Cristo. isso. É Tem até um, aí, cara, eu acho um equívoco, né? Que uns pregadores só sobre graça acabam cometendo. Cara, se você se rende a Jesus e não quer mais dar nenhum passo, vinde a mim e não dá nenhum passo, você é salvo. Só que, biblicamente falando, doutrinariamente falando, você vai morar o resto da eternidade no átrio. Mas se você quer dar uma resposta sua espontânea a ele, você entra no Santo do Santo. yes. Mas se ele se torna sua paixão, você vai morar no Santíssimo e assentar em tronos. Governantes da terra, que julgam a terra, são caras que nesse momento são grandes governantes. Então, confessei em Jesus, o blindex do céu vai fechar no seu popô, você vai cair para dentro. Mas pode ser É, que você passe a eternidade sem ver Jesus. sim. E isso para mim não é suficiente. Então existe uma verdade. Não há nada que eu possa fazer que ele possa me amar mais. É uma grande verdade. E uma segunda grande verdade é: mas tem tudo que eu posso fazer para ter mais e mais e mais dele. Essa é outra grande verdade. São verdades paradoxais. Uma me salva e a outra é a obra junto de fé. Tiago ensina que se você tem uma fé mórbida, ela não quer dizer nada. Mas a fé com obras, ela é a perfeita manifestação do reino que está em mim. Yes. Então, é me tornar praticante É. daquilo que eu ouço. Então, eu tenho fé. Isso pode ser mórbido. Agora, eu estou aqui de pé, testemunhando que Jesus fez. O André, eu lembro quando eu estava orando pelo André. O André estava na UTI. Cara, nós somos dois miseráveis salvos pela graça que tem fé. É isso. E Jesus é abundante. Então, que vocês tenham essa fé, não fingida, mas uma fé firme, uma fé sólida, uma fé que te chama para boas obras que refletem essa transformação que está em você. Então, todos nós sentaremos em 12 tronos e julgaremos toda a terra e estaremos nesses tronos com ele para sempre. Yes. Amém. Eu gosto quando Aleluia. você falou sobre essa questão de não fazermos nada. Eu acho que existe um equívoco muito grande em relação a isso. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer nada no que diz respeito à questão redentiva, ou seja, não tem nada Exato. que você faça que possa alterar o que Jesus já fez. Amém. Ponto. Mas depois da redenção, existe um grande comissionamento. Existe o Exato. ministério da reconciliação. Existem sinais e maravilhas que seguirão os que crerem e que vão tocar aqueles que ainda não tiveram essa primeira experiência. Ou seja,
entender que eu não preciso fazer mais nada, eu acho que é uma desculpa para eu me satisfazer com algo que é o início de uma jornada. Cara, quando a palavra fala a respeito disso, que uma fé sem obras é morta, eu gosto de traduzir mais ou menos por aí. Lei, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sim. Mas comigo, você precisa começar a fazer algumas coisas. Ou seja, Sim. eu habito em você. Então, começa a tocar enfermos e libera cura sobre eles. Começa a ministrar sobre os cativos e libera liberdade sobre eles. Ministra liberdade. Ou seja, o poder de ressurreição agora habita em você. Isso precisa transformar os ambientes por onde você passa. Então, quando a gente tem esse entendimento, eu acho que fica até um pouco menos egoísta, digamos assim. Porque o evangelho não termina quando ele chega na minha casa. A história começa depois que chega na minha casa. Ou seja, há 15 anos atrás, o evangelho chegou na minha casa, mudou meus pais, mudou minha vida. Então, por que não compartilhar isso com famílias que precisam, com pessoas cativas, com enfermos? Então, essa mensagem me preocupa muito, sabe? Do tipo, você não precisa fazer. Não. Você não pode criar as bases da tua identidade a partir do que você faz. Mas depois que Cristo te tornou, fazer é uma expressão de quem você é. Sim. Concorda? Faz parte, né? Faz parte. É produto, escapa de mim, né? Cara, isso. existe um mistério na Bíblia que é o mistério do 3, né? Nós somos 3, corpo, alma e espírito. O Senhor é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Um outro mistério é vinde a mim, Evangelho da Graça. Vinde após mim, Evangelho do Reino e ide, que é graça sobre graça. São 3 níveis. E primeiro ele chama para ele, depois ele chama para andar nele no discipulado, e depois ele te envia. Vinde a mim, vinde após mim e ide. Uma outra coisa que o Senhor sempre faz, a vontade dele é boa. Salvação é boa. O evangelho do reino é perfeito. Ela é boa, perfeita e agradável. O agradável é o fruto. E outra coisa, o Senhor não é humildinho no sentido de gosto de coisinha pequenininha, de pouquinho. Ele quer que a gente dê fruto, muito fruto e fruto que permaneça. São 3 níveis. Fruto, estou salvo. Muito fruto, quero salvar minha casa toda. E fruto que permaneça, obra de ouro. Quando passar pelo fogo vai ser provado e aprovado. Então, são 3 níveis. É o nível do raso, o nível da água no meio e o nível da água onde nós vamos nos perder. Eu quero é me afogar nesse oceano aí, cara. Amém. Amém. Muito bom, Lê. É isso. Maravilha. Tem uma frase, estou tentando lembrar aqui de quem é a citação, mas eu não lembro. Mas ela diz o seguinte: quando chegar no céu, eu vou ver 3 coisas impressionantes ali. A primeira é que eu vou ver pessoas que eu nunca imaginei que estarão lá. A segunda é que eu não vou encontrar pessoas que eu sempre imaginei que estarão lá. E a terceira coisa incrível é perceber que eu cheguei lá. A graça é mais ou menos... Eu já usei essa frase, cara. Eu não lembro quem falou também, cara. Ela é muito boa. Muito. Porque a graça é esse entendimento. Uau, eu não merecia. Mas por ter esse entendimento de que eu não merecia, eu preciso reagir a isso. Eu preciso frutificar. Cara, você lembra um camp que eu tava pregando, meu voo não deu certo, eu cheguei por último e eu fui pregar lá no camp que vocês fizeram? Sim. Cara, era um ambiente de glória tão grande que você, Bernardo, todos os caras só choravam, cara. Sim. E nosso olhar um pro outro era tipo assim, como é que Deus veio aqui tão forte se a gente é assim? E olha que a gente é uma benção, velho. Mas o sentimento era, cara, Deus tá aqui. Era uma glória tão poderosa que a gente só chorava. As pessoas eram tocadas. Eu nem consegui parar de terminar de pregar aquele dia, concluiu. A gente chamou, veio a banda. Cara, então assim, quando Jesus está fazendo, cara, ele é todo poderoso apesar de nós. Por meio de nós, isso é muito incrível, cara. Isso é o justo vivendo pela fé, meus amigos. Amém, Lê. Amém. Ó, Lê, o pessoal tá me avisando aqui, ó, vai cair a live. Vai cair no Instagram, mesmo. Tá fazendo mais de 1 hora, eu não sei. Então é o seguinte, galera, se cair a live, você acha que rola mais 15 minutos, Lê, a gente voltar para encerrar? Rola, você que manda. Então, beleza. Galera, é o seguinte, ó, acabando a live, a gente volta só para encerrar. Eu vou marcar a próxima live com o Lê pra gente estar junto.
A gente vai falar um pouco mais sobre o Insta dele, para você que não segue, passar a seguir, acessar o vídeo. A galera tá dizendo que o vídeo tá bloqueado, Lê, lá no YouTube. Já teve uma galera que acessou. Quando você entrar, Sério? tá bloqueado. Mas a gente vai Só, resolver. só entrar no canal Poemeiros. É a última live penúltima live do canal Poemeiros. Top. Beleza, então. Tá no Beleza? link da tua bio também, não tá? Tá, link na bio. Fechado. Gente, eu vou derrubar agora a live, ou o Instagram vai fazer isso por conta própria, e eu já volto. Então vamos junto, ok? Pra gente Vamos lá. finalizar nessa segunda live. Valeu, Lê, beijo. Valeu. Deixa eu finalizar aqui.